que eu mais vejo hoje em dia, galera, são agentes de viagem decorando o que não precisa ser decorado. Eu recebo muita pergunta, a gente fala aqui com vários donos e donas de agências de viagens, desde quem está começando até quem já fatura múltiplos 7 dígitos por mês. A gente recebe tudo que é tipo de pergunta, né? Mas uma que eu reparo que é muito comum, principalmente com quem não está ainda faturando alto, fatura menos de 6 dígitos por mês. É uma pergunta recorrente, o formato de pergunta, né? É aquela que fala assim, Fialho, qual tarifa aceita mais uma bagagem com emissão em milhas do programa X? Fialho, qual que é a tabela fixa de determinado programa, tipo um programa aleatório, sabe? Qual que é a regra específica de tal coisa? Galera, duas questões que eu tenho importantes sobre isso. Primeira delas, eu não decoro a maioria das coisas. Porque eu entendo que o meu cérebro ele é limitado. Então, entendendo que ele é limitado, eu busco sempre, ao máximo, as informações que não são realmente relevantes para mim, para o negócio de fato crescer, eu ignoro. Eu simplesmente anoto, elaboro um processo de gestão, se for necessário, para o time seguir, é claro. E acabou, irmão. Eu não decoro essas coisas. Não decoro. A gente elabora, estrutura um processo certinho lá da empresa e o pessoal passa a seguir. E acabou. Mas o que eu vejo? Muita gente, principalmente que está travado, não consegue estourar o faturamento. É essa mentalidade de precisar saber tudo por conta própria. Entendeu? Quando não tem necessidade de saber tudo. Necessidade nenhuma de decorar as coisas. Por quê? Essas questões, essas nuances, você tem que, deixar registrado num processo interno dentro da sua empresa, dentro da área específica que aquele processo vai entrar, né, de gestão. E acabou, irmão. Você não precisa mais decorar. Quem tem que ver isso é o seu time. E é lógico, sob a sua supervisão. Não estou dizendo para delegar para o time e cagar e nunca mais verificar. Mas o dono do negócio, o dono da agência de viagens, ele precisa mapear o que for necessário ser mapeado, mas, não ficar decorando essas coisas rolhas. Se importa com decorar coisas que são relevantes para o seu negócio. Por exemplo, a estratégia, um conhecimento mais técnico, entende? Até mesmo coisas mais simples, mas que são muito mais relevantes para o seu negócio. Como, por exemplo, o nome dos seus colaboradores, o nome dos seus principais parceiros, né, para não chegar na hora, por exemplo, eu estou falando com o dono da rede de hotel, que é onde eu fecho todas as minhas viagens de expedição, o nome dele é Gustavo, eu chamo ele de Felipe. Isso vai te custar muito mais caro, então é mais importante você decorar isso do que decorar outras informações rolhas que vão entrar nos scripts da sua empresa, entende? E eu vejo muita gente ficando limitada a isso, querendo decorar, querendo saber no detalhe. E agora eu vou pro ponto 2, e aí você pode me dizer, mas Fialho, se eu ainda não desenhei processo de gestão, pode ser a primeira vez que eu estou me deparando com isso. Estou te perguntando para pegar esse conhecimento com você e passar a implementar nos meus processos de gestão. Galera, pode ser que seja isso? Pode, mas já adianto para vocês que é muito, mas muito pouco provável que seja esse o caso. Muito pouco provável. Já digo isso com conhecimento de causa, conhecendo cada tipo de pessoa quando vem falar comigo. Mas beleza, se for com essa intenção, eu até vejo com menos problema. Mas aí eu vou para a segunda questão, que é o quê? Galera, hoje, você, ao ter um bom relacionamento com seus fornecedores de turismo, que seriam as operadoras, consolidadoras e mais alguns parceiros, você vai ter um executivo de contas, que essa parte mais burocrática, bem na ponta da linha, com essas nuances, esses detalhes, seu executivo de contas, ele vai estar dentro da sua operação. Ele vai saber, conhecer os principais detalhes, as principais informações. Então é muito fácil para você consultar essa informação direto com o seu executivo de contas. É muito melhor do que você sair perguntando para qualquer pessoa, porque ali você vai ter a informação direto da ponta realmente de quem opera o turismo. Você entende onde eu quero chegar? Então, mesmo que seja nessa linha de quero estruturar um novo processo dentro dessa área na minha agência de viagens, que eu acho super interessante, se for com essa intenção,
Cara, então é melhor você pegar essa informação com o operador de turismo direto, entende? Que ele vai te passar essas informações. E é claro, galera, daí vai ter a galera que é extremista que vai deturpar o que eu tô falando aqui. Mas, pô, Fialho, não é pra te perguntar nada? Cara, lógico que é pra perguntar, não tem problema em perguntar. O que eu estou dizendo é algumas coisas que não são, que são, tipo, meio rolha, sabe? Que não tem, que é de fácil consulta, ou não é tão relevante, que provavelmente é meio que óbvio que eu não vou ter decorado isso na cabeça. Entendeu? Tipo, se tu me perguntar agora, para eu emitir tarifa Word com, sei lá, qual companhia aérea X, qual que é o código de localizador para estar valendo para essa condição dessa parceria de tarifa Word? Galera, não lembro de cabeça. Isso aí tá nos nossos processos de script, com um time de emissão. Estão entendendo onde eu quero chegar? E já adianto, se for com a intenção de ouvir essa ideia para implementar no negócio e estruturar um processo de gestão, beleza. Mas eu adianto para vocês, não é esse o caso de 99% das pessoas que chegam com as dúvidas mais básicas. E muitas vezes o que eu reparo também é uma certa preguiça de consultar direto o seu executivo de contas, que você deveria ter um bom relacionamento, porque tem algumas perguntas que são muito básicas, sabe? Que cara, só mandar uma mensagem para o executivo de contas que ele te responderia na hora. Então, às vezes, você perde de perguntar alguma coisa mais valiosa para alguém que você admira, que você gosta do trabalho, você desperdiça uma pergunta boa, que você poderia fazer muito mais técnica, que de fato poderia trazer um potencial de retorno para o seu negócio gigantesco, perguntando uma coisa muito simples. Vocês estão entendendo? Então, não sei se eu consegui ser direto nessa questão, mas eu vejo que é um problema de muitos agentes de viagem. Ficar focando energia no que talvez não seja o essencial para o seu negócio e focando energia, só que tendo aquele princípio do burro que eu chamo. Que existe, para vocês entenderem, existem 3 tipos de pessoas. O burro, o inteligente e o sábio. O burro, ele erra, não aprende com erro e erra de novo. O inteligente, ele erra, mas aprende com o próprio erro e não comete de novo. Por quê? Ele viu que errou em tal coisa, ele estrutura um processo de gestão para aquilo lá, para que esse erro não volte a acontecer nunca mais. Seu cara é inteligente. Esse é o que você deve buscar no mínimo. Mas o que eu vejo é que a maioria é o burro. Erra e fica sempre buscando conhecimento, às vezes coisas mais rolhas, não estrutura o processo de gestão e acaba que tem que estar toda hora perguntando a mesma coisa. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar agora? E existe o terceiro tipo, que é o que a gente sempre busca ser, mas já adianto que é bem difícil, não é fácil, é o sábio. Qual que é a questão do sábio? O sábio, ele nem precisa cometer o erro, porque ele já aprende com o erro dos outros. Esse é o melhor de todos. Mas já adianto que é bem difícil ser sábio, nem sempre eu consigo ser, tá? Muitas vezes eu sou inteligente só, que é o que erra, aprende com o erro, estrutura um processo e manda bala, mas a gente sempre busca ser o sábio. Para aprender com o erro dos outros, participando de bons grupos de networking, observando o que está acontecendo, aprende com o erro dos outros, estrutura um processo para que eu não tenha que viver aquilo. Esse é o melhor dos mundos. Beleza, galera? Lembrando você que quer um acompanhamento melhor para a sua agência de viagens, a gente tem planos educacionais completos. Desde quem está começando com as comunidades, Turismo Faixa Preta, temos também planos já mais intermediários ou para quem quer acelerar com a mentoria Turismo Faixa Preta. E temos também programas de aceleração, que é o Programa 360, que é voltado para empresários do turismo que já tem um faturamento de 200, 300 mil, meio milhão por mês, ou um pouco mais que isso, para a gente ajuda a levar eles dos 6 dígitos para os 7 dígitos por mês. Infelizmente, 8 dígitos por mês a gente não tem plano ainda, porque a gente não chegou nesse faturamento mensal. Só chegamos nos 7 dígitos, por isso que a gente não tem como ensinar ainda a levar para os 8, que a gente não chegou lá também. Beleza, galera? Então, link vai estar aqui embaixo na descrição e no comentário fixado, é só você acessar ali, preencher as informações, que meu time vai estar te chamando, ou pelo telefone ligando, ou pelo WhatsApp, beleza? Mas qual que é o intuito dessa chamada e dessa nossa mensagem? É entender melhor sobre você, sobre o seu negócio e qual momento você está hoje. Se está começando, se já tem uma agência de viagem, se ainda nem abriu, para entender melhor o seu momento, para que a gente consiga te direcionar para o melhor serviço nosso. Então a gente tem também contabilidade para negócio de turismo, tecnologia com CRM próprio para agência de viagem. Então o intuito desse primeiro contato é entender o seu momento
para a gente direcionar o melhor serviço dentro da sua realidade, que é o que eu costumo sempre falar para o nosso time comercial. Galera, vocês precisam vender o melhor produto, aliás, o produto certo para a pessoa certa na hora certa. Se você vai vender por exemplo, produto errado para a pessoa certa na hora certa, não vai valer a pena. Se você vai vender o produto certo na hora errada, também não vale a pena. E se você vai vender o produto certo na hora certa, só que para a pessoa errada, também não vai valer a pena. Então eu sempre oriento o nosso time comercial a seguir essa metodologia. Galera, encontrar o serviço certo para a pessoa certa na hora certa. Se não for, não bater esses 3 pontos, não vendam para o cliente, tá? Porque a gente leva muito a sério os resultados que a gente quer levar para os nossos clientes, beleza? Então preencham aqui as informações abaixo, que meu time vai estar entrando em contato com vocês. Tamo junto, fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Na descrição também vai ter o nosso Instagram, @lucasfialho com 2 Os, para vocês nos acompanharem por lá também. Tem muito conteúdo bom de milhas, turismo, cartão de crédito e, é claro, negócios de turismo. @lucasfialho com 2 Os. Tamo junto, fiquem com Deus e até um próximo vídeo aqui do canal.